Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 27. Capítulo 218. Grandes quantidades de chakra pulsam no subsolo. Com o ajuntamento da aliança Shinobi, Zetsu Negro manipula Madara para absorver o chakra de forma excepcionalmente suave. Mas o corpo de Madara é incapaz de suportar esse chakra e gradualmente se torna inchado. Estrondo. O corpo de Madara incha em uma massa de carne. O corpo de Zetsu Negro, como líquido, também flui sobre o corpo de Madara, engolindo o corpo de Madara cada vez mais rápido. Não podemos deixar isso continuar. Naruto olha para Shingen, que está bloqueando o caminho, e seu coração está um pouco ansioso, pois ele ouviu do sábio dos 6 caminhos sobre o quão terrível é Kaguya Otsutsuki. Vamos atacar diretamente. Sasuke entende perfeitamente a ideia de Naruto, e sua figura avança diretamente na direção de Madara. Primeiro vamos nos livrar de Madara. Shingen está bloqueando. Não se preocupe com ele. Sasuke chama Naruto para avançar juntos. Seu Rinnegan em seu olho brilha e desaparece, trocando de lugar com o corpo de Shingen. Neste momento, Sasuke aparece quase instantaneamente na frente de Madara, e sua espada em sua mão ataca em direção à cabeça de Madara. No entanto, Zetsu Negro não está totalmente sem poder de luta neste momento. Ele imediatamente manipula o cabelo de Madara para se esticar de repente, envolvendo os corpos dos dois. Claro, Zetsu Negro não confia em si mesmo. O que Zetsu Negro precisa desesperadamente agora é de Shingen. Shingen, impeça-os. Zetsu Negro olha para Shingen, esperando que Shingen continue a ajudar. Eu preciso reviver Kaguya agora. Shingen. Naruto fala novamente imediatamente, tentando convencer Shingen em voz baixa. Não acredite no que ele diz. Você realmente quer que o mundo ninja caia nas mãos de uma deusa cruel como Kaguya? Hehehehe. Zetsu Negro imediatamente refuta a afirmação de Naruto, e ele até tem um exemplo mais intuitivo. Na era antiga, Kaguya era a deusa que trouxe paz ao mundo ninja, e a arte ninja do sábio dos 6 caminhos era a existência que era rejeitada e odiada pelas pessoas. Sim, esta é a verdade. Pois no início da fundação da arte ninja, até mesmo os parentes dos discípulos da arte ninja consideravam o chakra como um poder maligno, e as pessoas sempre adoravam apenas a árvore divina e Kaguya Otsutsuki. É por isso que Zetsu Negro pôde encontrar Shingen como aliado. Como aliado, Shingen naturalmente não desapontará Zetsu Negro. Ele abre diretamente 2 portas do espaço-tempo de cor negra escura, e suas mãos se estendem para agarrar o pescoço deles, forçando Naruto e Sasuke a recuarem instantaneamente. Este recuo impede que o despertar de Kaguya seja impedido. Inúmeros chakras fluem para o corpo de Madara, e ele se transforma completamente em uma esfera negra neste momento. O chakra que pulsa naquela esfera está se condensando e diminuindo rapidamente. É tarde demais. Naruto já percebeu que o chakra está se condensando. Finalmente, está quase lá. Um sorriso sinistro surge no rosto de Zetsu Negro, e seu corpo se funde completamente na esfera, fazendo os preparativos finais para o despertar de Kaguya Otsutsuki. O ar parece ter parado de fluir em silêncio. Aquela esfera negra, como líquido, começa a mudar lentamente, transformando-se gradualmente na forma humana. O negro escuro de repente começa a inverter e fica pálido. Todos prendem a respiração neste momento. Uma bela mulher de longos cabelos brancos revela lentamente sua verdadeira forma. Esta mulher de longos cabelos usa um manto largo, tem um par de chifres em sua cabeça e um Rinne Sharingan escarlate em sua testa. À medida que o corpo da mulher se forma gradualmente, seus olhos finalmente começam a se abrir lentamente, e seus olhos brancos e estreitos a fazem parecer ligeiramente fria. Kaguya Otsutsuki, a deusa do coelho da era antiga, a fonte de todas as histórias no mundo ninja. Aquela é Kaguya? Naruto não consegue nem respirar no momento em que Kaguya Otsutsuki aparece, e seu rosto também está excepcionalmente nervoso. Eu consigo sentir que o chakra dela é muito mais forte que o de Madara. Sasuke aperta sua espada. Shingen consegue sentir o despertar de Kaguya Otsutsuki, mas seu humor não está tenso, mas sim relaxado como nunca antes. Kaguya Otsutsuki levanta a cabeça e olha para as 3 pessoas presentes. Seu olhar se move lentamente e cai sobre Shingen entre os 3. Por quê? O chakra de Shingen é o mais forte. Embora Kaguya Otsutsuki absorveu as memórias de sua vontade, Zetsu Negro, e obteve todo o passado dos últimos 1000 anos de Zetsu Negro, incluindo a história do filho do sábio dos 6 caminhos. E também Shingen, a peça de xadrez escolhida por Zetsu Negro. Mas o Shingen que Zetsu Negro viu é, afinal, diferente do Shingen que ela vê pessoalmente, pois o chakra de Shingen não pode ser escondido de seu Byakugan, apenas usando o cadáver de Agoromo. Um pouco de confusão aparece nos olhos de Kaguya Otsutsuki, e ela ainda está um pouco perplexa. Ele conseguiu chegar a este ponto? De fato, seu filho é muito forte. Kaguya Otsutsuki odeia e se irrita com seu filho, o sábio dos 6 caminhos, mas ela sabe que seu filho é inferior a ela em termos de chakra. Caso contrário, ele não precisaria usar uma técnica de selamento como 6 caminhos, Shibaku Tensei, um mero mortal. Usando o chakra de Agoromo, ele é capaz de rivalizá-la? Vasos sanguíneos aparecem no rosto de Kaguya Otsutsuki, e seu Byakugan olha fixamente para Shingen, observando o fluxo de chakra em seu corpo. O corpo está até modificado para ser exatamente como o de Agoromo, mas o chakra dentro do corpo é muito mais forte que o de Agoromo. Este é um grande perigo oculto. A única coisa que Kaguya Otsutsuki consegue se acalmar é o fato de que a cegueira de Shingen o impede de usar alguns doujutsu que representam uma ameaça para ela. Então, este é um broto que ela pode comer. Se ela puder obter o chakra de Shingen, um chakra dessa qualidade seria simplesmente uma iguaria incomparável em comparação com o chakra que ela acabou de engolir. Esta iguaria é quase comparável ao fruto de chakra.
Kaguya Otsutsuki nem duvida que depois de sacrificar o corpo de Shijin para a árvore divina, ela pode ser capaz de cultivar outro fruto de chakra. Apenas certo. Este crente sempre quis revivê-la, e deve estar disposto a se tornar o poder dela. Não, deve ser dito, ele deve se tornar o poder dela. Com este poder, ela será capaz de lidar com aqueles inimigos externos. Mamãe, Zetsu Negro percebe os pensamentos de Kaguya Otsutsuki. Ele entende o desejo de Kaguya Otsutsuki por chakra e rapidamente fala primeiro para persuadir. Aqueles dois jovens têm o poder que a Goromo deixou para eles. E eles representam uma ameaça para nós. Precisamos nos livrar deles rapidamente. Shijin é um crente de mamãe e nosso ajudante. Afinal, Naruto e Sasuke ainda têm o poder Yin e Yang que o sábio dos 6 caminhos lhes deixou, e são capazes de lançar o selamento dos 6 caminhos, Shibaku Tensei em Kaguya. Quanto a Shijin, Zetsu Negro espera poder usar Shijin primeiro, pelo menos para não brigar com Shijin neste momento, caso contrário, eles terão que enfrentar 3 inimigos de nível 6 caminhos. Afinal, Shijin não é um crente de verdade. O objetivo de Shijin é apenas ter Kaguya Otsutsuki, a imortal, existindo para realizar a chamada paz eterna. Contanto que se livrem de Naruto e Sasuke, o Shijin que resta sem olhos não será de forma alguma páreo para Kaguya. A atmosfera se torna gradualmente tensa. Neste momento, cada palavra e até mesmo cada movimento de Kaguya Otsutsuki afeta as emoções dos outros, e ela pode mudar tudo a qualquer momento. Por exemplo, a progenitora do chakra pode escolher observar o novo mundo que ela pode ver novamente depois de 1000 anos, ou pode iniciar uma grande guerra que envolverá todo o mundo ninja. Você, Kaguya Otsutsuki, olha para Shijin, suas sobrancelhas se franzem levemente, e ela escolhe seguir o conselho de Zetsu Negro, proferindo sua ordem para Shijin. Ajude-me a capturá-los. Shijin, Zetsu Negro, que está na manga de Kaguya Otsutsuki, também aproveita a oportunidade para persuadir Shijin, querendo usá-lo pela última vez. Primeiro ajude a mamãe a se livrar desses dois pirralhos, Naruto e Sasuke, e depois discutiremos o futuro do mundo ninja. Shijin acena levemente com a cabeça. Por quê? Para ele, na verdade, as 3 pessoas à sua frente também são inimigas. É o mesmo se ele se juntar a qualquer lado para se livrar do outro. Pelo menos o lado de Kaguya Otsutsuki parece disposto a continuar a aliança. Shijin não se importa em atacar primeiro para se livrar de Naruto e Sasuke, e ele realmente precisa ter cuidado com o selamento dos 6 caminhos, Shibaku Tensei. Naruto e Sasuke ficam chocados ao mesmo tempo. Agora, realmente será 2 contra 2. No entanto, os dois não têm absolutamente nenhuma certeza de vitória. Naruto e Sasuke trocam olhares, como se tivessem lido imediatamente as intenções um do outro. Os dois avançam diretamente em direção a Kaguya Otsutsuki. Em uma situação em que não sabem nada sobre as informações, eles devem obter as informações do inimigo o mais rápido possível. Da mesma forma, Kaguya Otsutsuki também não deve saber muito sobre as informações deles. Talvez eles possam ter sucesso com um ataque furtivo. No entanto, as sobrancelhas de Kaguya Otsutsuki se franzem levemente, e sua reação supera as expectativas de todos. Ela balança sua manga de repente, e os olhos de todos ficam instantaneamente embaçados. O mundo inteiro mudou com sua ação. Na visão de todos, a frente dele se transforma em um espaço de lava borbulhante. A lava quente flui como uma torrente abaixo. Sasuke. Naruto olha nervosamente para o corpo de Sasuke caindo, e ele rapidamente mergulha para tentar agarrá-lo. Idiota! A figura de Sasuke instantaneamente troca de lugar com a orbe de busca da verdade atrás dele, e ele agarra o ombro de Naruto, xingando-o diretamente. Do outro lado, Kaguya Otsutsuki e Shijin flutuam no ar. Apenas suas posições tiveram um desvio durante a transferência espacial. Shijin consegue sentir que Kaguya Otsutsuki está à sua frente. Sua posição parece ter sido intencionalmente colocada atrás dela quando Kaguya Otsutsuki realizou a transferência espacial. Esta posição parece ser a posição de um subordinado. Além deles, outras pessoas também foram transferidas. Kakashi, Obito. Porque eles dois, além daqueles reencarnados pelo Edo Tensei, são os únicos sobreviventes que conseguiram escapar do Tsukuyomi infinito através da dimensão do Kamui. Que lugar é este? Kakashi expressa a dúvida de todos. Este é o Amenominaka. A voz de Kaguya Otsutsuki aparece em seus ouvidos. Ela olha para Naruto e Sasuke à frente e levanta a mão lentamente. Lutar aqui não danificará aquele precioso canteiro de mudas. Então, o corpo de Shijin flutua lentamente ao lado dela. Ele levanta a mão e manipula o chakra para condensar uma orbe de busca da verdade, que ele rapidamente distorce e transforma em uma longa espada negra. Vamos começar a lutar. Capítulo 219. Lava borbulhante. As silhuetas no ar voavam para frente e para trás. Shijin brandia sua longa espada preta, desferindo rajadas de vento que forçavam Naruto a recuar desajeitadamente, esquivando-se incessantemente da longa espada formada por uma orbe de busca da verdade. Arte sábia Bijudama. Naruto rapidamente formou uma Bijudama preta púrpura em sua mão para golpear Shijin, mas a Bijudama foi instantaneamente fendida pela longa espada preta. E mais, o golpe por pouco não partiu Naruto ao meio. Ele não parece em nada um cego que não consegue ver. Naruto observou a longa espada que o errou por um fio, e o suor escorreu de sua testa. Seu corpo subconscientemente tinha que planar para trás e se esquivar. O ambiente de batalha aqui também era incrivelmente ruim. Abaixo estava um rio de lava que queimava tudo. Naruto só podia lutar contra Shijin no ar, mas ele tinha acabado de aprender a pairar e voar usando o poder dos 6 caminhos em seu corpo, e não conseguia se igualar à agilidade de Shijin.
Não podemos continuar assim. Kakashi segurava uma kunai cravada no penhasco, observando a luta entre Naruto e Shingen com uma expressão feia. É apenas uma questão de tempo até Naruto perder. A situação do outro lado é ainda pior. A voz de Obito também surgiu no ouvido de Kakashi. Ele segurava um bastão preto cravado no penhasco, observando a luta entre Otsutsuki Kaguya e Sasuke. Parece que Sasuke também não é páreo para ela. Uma batalha de 2 contra 2. Muitas vezes, se transformava em 2 duelos 1 contra 1. Não importava se era Shingen, o adversário de Naruto, ou Otsutsuki Kaguya, a adversária de Sasuke, ambos eram existências que os dois sozinhos não podiam enfrentar. Sasuke não conseguia voar do nada. Ele só podia confiar no Susanoo completo, que ele podia ativar após obter o poder In, atirando espadas gigantes púrpuras em Otsutsuki Kaguya, tentando cravar Kaguya com ataques de longo alcance. No entanto, Otsutsuki Kaguya não tinha medo. A mulher simplesmente agarrou uma das flechas gigantes púrpuras com as mãos, transformou-a em chakra líquido púrpura e com um movimento do pulso, atirou um osso branco e pontudo na direção de Sasuke. Um osso pontudo? Sasuke ainda não tinha percebido o que havia acontecido. Ele pensou que a defesa do Susanoo seria mais do que suficiente para resistir àquele osso pontudo de Otsutsuki Kaguya. No instante seguinte, o osso pontudo atingiu o Susanoo. Ele se cravou profundamente no corpo do Susanoo. O mais aterrorizante era, o Susanoo começou a petrificar e se desintegrar instantaneamente. A mente de Sasuke ficou alarmada, e sua expressão mudou drasticamente. Ele levantou a mão apressadamente, usando a força repulsiva do Rinnegan para se manter brevemente suspenso no ar. Sasuke! Kakashi percebeu o perigo de Sasuke imediatamente. O Kamui em seus olhos se ativou, querendo sugar Sasuke para o espaço Kamui. Mas, não havia tempo. Felizmente Sasuke já havia entendido seu problema. Ele ajustou sua postura no ar e seus olhos começaram a procurar rapidamente um lugar adequado no penhasco. Svi! Uma shuriken voou rapidamente em direção a uma saliência no penhasco. Sasuke usou a Menotejikara do Rinnegan para trocar de lugar no momento em que a shuriken se cravou no penhasco. Ele agarrou firmemente a saliência, evitando seu perigo. Mas, dessa forma, era claramente impossível lutar contra Kaguya nestas circunstâncias. Kakashi finalmente relaxou ao ver a cena, mas um toque de frustração surgiu em seu rosto, pois ele não podia fazer nada neste momento. Nós dois só temos um olho, e somos completamente inúteis nesta batalha. Agora precisamos juntar os dois Kamui. Obito percebeu a frustração de Kakashi e disse em voz baixa, somente reunindo os dois olhos Kamui poderemos conseguir uma absorção rápida, e o uso frequente do poder do Mangekyou Sharingan esgotará a força ocular desse olho. Eu já fui o Jinchuriki da 10 caudas e também tenho células de Hashirama implantadas em mim, o que é suficiente para me permitir usar a habilidade do Kamui sem me preocupar com o esgotamento da força ocular, e até mesmo usar o poder do Mangekyou Sharingan ao máximo. Pelo menos neste momento, nós dois podemos ser de alguma utilidade. Kakashi entendeu o significado de Obito, mas ele olhou em volta e de repente disse algo sem sentido. Nós podemos ir para o espaço Kamui para fazer o transplante, mas este momento não é como no passado. Não há ninguém que possa nos ajudar a transplantar os olhos agora. O olhar de Obito mudou lentamente no momento em que Kakashi falou. Uma pitada de tristeza surgiu em seu rosto. Ele entendeu o significado implícito de Kakashi. Aquele cara. Ele também se lembrou de Rin neste momento? A última vez que os dois fizeram um transplante de olhos, sua amiga, Nohara Rin, ainda estava viva e os ajudou a realizar a cirurgia de transplante de olhos. Rin, quem diria? Neste momento a conversa deles ainda mencionaria a Rin do passado. Não precisamos da ajuda de Rin. O corpo de Obito começou a se distorcer lentamente, entrando no espaço Kamui. Ele lembrou em voz baixa, eu tenho a capacidade de cura das células de Hashirama em meu corpo, o que é suficiente para curar rapidamente a cirurgia de transplante. Não vamos perder mais tempo neste momento. Pode ficar tranquilo. Eu entendi o que você quer dizer. O Tsukuyomi infinito é uma farsa, eu já sei disso. O que eu sou agora é um homem que está prestes a morrer. No momento em que a 10 caudas foi separada do meu corpo, minha vida começou uma contagem regressiva. Agora eu só quero fazer alguma coisa para que quando eu morrer e for para o reino puro, Rin não me repreenda tanto. Kakashi finalmente ativou o Kamui com tranquilidade, distorcendo seu corpo e enviando-o para o espaço Kamui. Eles fariam o transplante de Sharingan lá. No entanto, o cenário da batalha mudou repentinamente neste exato momento. Enquanto Sasuke estava sendo encurralado por Otsutsuki Kaguya sem ter para onde ir no céu ou na terra, Naruto inesperadamente agarrou uma oportunidade de vitória. Jutsu dos múltiplos clones das sombras. Naruto dividiu dezenas de clones das sombras, cercando Shingen. Usando o momento em que vários clones das sombras foram abatidos por Shingen, ele finalmente agarrou uma abertura em Shingen, e um clone das sombras agarrou Shingen e o atirou na lava. O corpo de Shingen despencou em direção ao fluxo de lava. No instante seguinte, o corpo de Shingen estava prestes a ser engolido pela lava. No entanto, o homem levantou a mão diretamente e a pousou sobre a lava ascendente. Uma densa aura de chakra estilo terra surgiu em sua palma. Blocos gigantes de pedra surgiram na lava instantaneamente. E mais, as pedras gigantes continuavam a crescer e se espalhar. Elas se transformaram rapidamente em um penhasco onde se podia pisar. No entanto, com isso a vantagem de batalha escolhida por Otsutsuki Kaguya desapareceu completamente. Ela própria queria usar este espaço de lava para forçar todos a lutarem apenas no ar. Sasuke pisou no penhasco e saltou para o penhasco criado por Shingen. Ele também sacou sua espada ninja, olhando para Shingen com cautela. Sasuke quer trocar? A silhueta de Naruto voou para perto de Sasuke, pensando que havia entendido o que Sasuke queria dizer. Eu vou cuidar de Kaguya, e você cuida de Shingen. Mas eu preciso avisar de antemão, a força de Shingen é muito grande. Você também não é páreo para Kaguya.
Sasuke imediatamente rejeitou a sugestão de Naruto, dizendo em voz baixa, nós dois não podemos lutar separados, temos que ficar juntos. Senão seremos derrotados um por um. Do outro lado, a silhueta de Otsutsuki Kaguya também pousou ao lado de Shingen. Os dois juntos são muito perigosos. Zetsu Negro agiu como comandante da batalha neste momento, dizendo com um sorriso sinistro. Tanto Shingen quanto a mãe podem ser selados pela força que o sábio dos 6 caminhos deixou para eles, embora com o poder que eles têm, eles provavelmente só consigam selar um. É claro, se Naruto e Sasuke selassem um deles, o outro provavelmente se tornaria o governante final do mundo ninja. Mas, o objetivo de Shingen certamente não era governar o mundo ninja. Eu serei o principal atacante. Shingen balançou a espada preta em sua mão, assumindo calmamente o chamado risco de ser selado. Afinal, este mundo ainda precisa que a senhora Kaguya realize o futuro de paz eterna. Não me importo de ser selado. Shingen, você é realmente... Zetsu Negro riu de forma sombria, como se já soubesse da escolha de Shingen. Não se preocupe, a mãe e eu não vamos decepcionar suas ideias. Mas, não precisa se preocupar. A mãe também irá apoiá-lo. Quando Zetsu Negro disse isso, seu tom de voz era como de um demônio seduzindo os humanos à perdição. Afinal, Shingen, você é o maior herói do renascimento da mãe. Você tem que ver seu sonho realizado, ver como a mãe governa o mundo. Enquanto Zetsu Negro se esforçava para mostrar sua amizade e a de Kaguya a Shingen, o olhar de Otsutsuki Kaguya era frio ao encarar Shingen. Não importa o resultado, ela seria a vencedora final. Se Shingen fosse selado pelos 2 pirralhos, ela evitaria completamente o perigo de ser selada novamente. Se Shingen derrotasse os 2 pirralhos com seu apoio, ela também poderia receber tudo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 220. A ideia de Otsutsuki Kaguya era, sem dúvida, boa. No entanto, as ideias de Naruto e Sasuke não eram as mesmas que as dela, pois o primeiro objetivo dos dois era selar Otsutsuki Kaguya. Temos que encontrar uma maneira de passar por Shingen. Naruto olhou para Shingen parado na frente deles e discutiu táticas com Sasuke em voz baixa. Eu vou me aproximar de Kaguya durante a luta, e Sasuke, você usa sua habilidade de teletransporte espacial para avançar comigo. Nós selamos Kaguya primeiro. Depois de selar Kaguya, nós resolvemos o problema de Shingen. Entendi o que você quer dizer. Sasuke assentiu lentamente, olhando para a marca da lua em sua palma, e disse em voz baixa, se falarmos apenas em nível de ameaça, Shingen é realmente um nível abaixo. Afinal, Shingen não parecia ser tão forte quanto o sábio dos 6 caminhos havia dito. Ele não tinha a habilidade peculiar do Rinnegan, e não poderia usar o Tsukuyomi infinito no futuro nem nada parecido. Ele realmente parecia um pouco mais fácil de lidar do que Otsutsuki Kaguya. Quando ele estava observando agora, aquele Naruto parecia ter levado a melhor sobre Shingen durante a luta. Se não fosse pela excelente técnica estilo terra de Shingen, talvez ele tivesse sido derrotado por Naruto. Mas, ao realmente entrar em confronto, Sasuke imediatamente percebeu seu erro de percepção. No penhasco, a silhueta de Shingen voava. No chão, sua esgrima era ainda mais aterrorizante. A longa espada preta na mão de Shingen era extremamente afiada. Sua esgrima até superava a de Madara, que havia treinado Sasuke, e a sombra preta cortava o ar incessantemente. Como você venceu ele agora há pouco? Sasuke se esquivava desajeitadamente para a esquerda e para a direita, um pouco descrente que um Shingen como este quase tivesse sido derrotado por Naruto agora há pouco. Eu usei clone das sombras. Naruto imediatamente fez um selo de mão. Mais de 10 clones das sombras surgiram ao seu lado, avançando diretamente em direção a Shingen. No entanto, desta vez, o resultado foi completamente diferente. A espada preta de Shingen atingiu os corpos dos mais de 10 clones das sombras em um piscar de olhos, transformando-os em fumaça e dispersando-os instantaneamente. Apenas por si só, Shingen estava suprimindo os dois aqui. Errado. Naruto parecia ter encontrado a chave, apressando-se em explicar sua razão. Lá no ar, Shingen não teve tempo de se esquivar. No chão, a capacidade de combate de Shingen é mais forte. Sasuke estava um pouco sem palavras. Bem, essa razão era minimamente aceitável, e pelo menos ele ainda podia lutar no chão. Se ele estivesse no ar, ele estaria realmente sem poder para revidar. Cuidado! Enquanto resistia ao ataque de Shingen, Sasuke viu Otsutsuki Kaguya atirando agulhas de cabelo de coelho voadoras na direção deles. Sua expressão mudou de repente, e ele apressadamente levantou sua espada ninja na horizontal, bloqueando as agulhas de cabelo de coelho. Crack! Em apenas um instante, a espada ninja de Sasuke foi cortada pela espada preta de Shingen. Sasuke! O olhar de Naruto mudou. Estou bem. Sasuke então atirou a espada quebrada em sua mão como uma kunai em Shingen, mas ela também foi fendida pela espada de Shingen. Técnica de selamento, liberar. Sasuke olhou para seu protetor de pulso, que estava densamente coberto de selos com o caractere espada. Ele desfez um selo diretamente e pegou outra espada ninja. Enquanto Sasuke dava alguns passos para trás para desfazer o selo e pegar a espada, a luta de Naruto deu errado, e a espada preta de Shingen perfurou seu ombro. Sangue voou pelo ar. Se Naruto não tivesse recebido o poder dos 6 caminhos, esse golpe seria suficiente para aniquilar seu corpo. Naruto! A mente de Sasuke ficou alarmada. Sem tempo para pensar, ele estendeu a mão em direção a Shingen, usando a força gravitacional para afastar o corpo de Shingen de Naruto. Estou bem. Naruto cerrou os dentes e se apressou em tranquilizar seu companheiro. Não se preocupe, é apenas um pequeno ferimento. Vou me curar rapidamente. Então, Sasuke pode se curar? Shingen olhou para Naruto. No instante em que seu corpo foi puxado em direção a Sasuke pela força gravitacional, ele levantou a espada preta em sua mão. Clang! A espada ninja de Sasuke foi cortada novamente. A espada preta que Shingen levantou ao retornar cortou a espada ninja de Sasuke e ao mesmo tempo cortou seu ombro.
fazendo com que uma expressão de dor surgisse imediatamente no rosto de Sasuke. Oportunidade. Zetsu Negro imediatamente alertou Otsutsuki Kaguya. Otsutsuki Kaguya levantou a mão e disparou uma série de agulhas de cabelo de coelho, que voaram em direção às costas de Sasuke instantaneamente. Amenotejikara. Sasuke se teletransportou novamente. No entanto, no momento em que ele usou a Amenotejikara para se teletransportar, Shijin de repente atirou a espada preta em sua mão em direção ao local onde ele pousaria. A espada preta se transformou em um bastão preto no ar, que perfurou o abdômen de Sasuke e o arremessou para trás com força. Naruto virou a cabeça em descrença ao ver a cena. O chakra da raposa de 9 caudas em seu corpo se transformou novamente em uma mão gigante, que rapidamente agarrou o corpo de Sasuke. Naruto, não se aproxime de mim. Sasuke estava excepcionalmente calmo neste momento. Ele sabia muito bem qual era seu problema e disse em voz baixa: isto é uma orbe de busca da verdade, pode explodir a qualquer momento. Uma vez que esta orbe de busca da verdade explodisse, certamente custaria sua vida imediatamente. E ainda por cima afetaria Naruto, que queria se aproximar dele. Mas a ação de Naruto revelou uma grande falha. Um portal espacial e temporal de cor preta apareceu ao lado de Naruto, e um bastão preto de orbe de busca da verdade saiu do portal espacial e temporal em um instante, perfurando seu ombro. Acabou. Shijin fez um selo de tigre com os dedos, controlando os 2 bastões pretos para se transformarem em líquido preto, que começou a envolver lentamente os corpos dos dois. Sob seu controle, Sasuke e Naruto só podiam observar o líquido preto fluir sobre seus corpos, tornando-os completamente incapazes de se mover. Digno de Shijin. Você venceu tão rápido. Zetsu Negro elogiou Shijin com um sorriso sinistro, mas logo se comunicou silenciosamente com Otsutsuki Kaguya sobre outro assunto. Mãe, o que devemos fazer agora? Os olhos de Otsutsuki Kaguya apertaram levemente. Sua manga larga se levantou, e uma mão pálida se estendeu de dentro da manga. O portal espacial temporal do Yomotsu Irazaka se abriu silenciosamente. Senhora Kaguya, devemos matá-los. Agora? Shijin perguntou a Otsutsuki Kaguya com uma voz calma, querendo saber como a deusa do coelho lidaria com Naruto e Sasuke. No entanto, as palavras de Shijin ainda não tinham terminado. Em um lugar que Shijin não podia ver, o portal espacial temporal do Yomotsu Irazaka que Otsutsuki Kaguya acabará de ativar se abriu atrás dele. Várias agulhas de cabelo de coelho voaram repentinamente para fora do portal espacial temporal, atingindo instantaneamente os pontos de chakra em seu corpo. Neste momento, ninguém poderia ter imaginado. Otsutsuki Kaguya atacaria Shijin neste momento. No momento em que Shijin acabará de ajudá-la a resolver as maiores ameaças, ela estava sendo traiçoeira, agindo diretamente contra seu aliado ou seguidor. Esta reviravolta pareceu inesperada para todos os presentes. Pelo menos Naruto e Sasuke não esperavam por isso. As expressões desesperadas de Naruto e Sasuke mudaram ao mesmo tempo. De forma alguma eles poderiam imaginar que a batalha de hoje daria tantas reviravoltas. O inimigo, porque eles estavam em luta interna novamente. Quando o Tsukuyomi Infinito foi ativado com sucesso, e o mundo ninja estava prestes a cair na chamada paz eterna, Zetsu Negro perfurou diretamente o coração de Madara. Quando os 2 indivíduos com maior probabilidade de selar Otsutsuki Kaguya foram derrotados e capturados por Shijin, Otsutsuki Kaguya de repente agiu neste momento, imobilizando diretamente o corpo de Shijin. O que está acontecendo? Shijin não conseguia sequer abaixar a cabeça. Ele sentiu claramente que os pontos de chakra em seu corpo estavam selados, impedindo o fluxo de seu chakra. Uma pitada de surpresa surgiu em sua expressão, que não havia mudado em 1000 anos. Sinto muito. Shijin. Zetsu Negro riu de forma sombria e rouca em tom de desculpa. Sua voz estava repleta de um orgulho sem precedentes, orgulhoso de que sua decepção de longa data finalmente chegará ao momento de ser revelada. Na verdade, Kaguya nunca foi a deusa do coelho que você imaginou. O corpo de Zetsu Negro não pôde deixar de sair da manga de Kaguya, rindo e pousando ao lado de Kaguya, ao lado de Shijin. Ele observou a mudança de expressão de Shijin com satisfação. Shijin, desde o início, você seguiu o caminho errado. Capítulo 221. Este era o momento de maior triunfo para Zetsu Negro, e também o momento mais aguardado por ele. Comparado ao momento em que traiu Madara, Zetsu Negro estava ainda mais satisfeito agora, pois finalmente poderia revelar a enganação que havia praticado contra Shijin há 1000 anos. Agora vai começar o teatro de sombras que não tem doce para vocês. Zetsu Negro sorriu de maneira sinistra, e seu tratamento a Shijin mudou abruptamente, sem nenhum vestígio de intimidade de outrora. Shijin, embora você também tenha nascido na Era Antiga, você nasceu tarde demais, e simplesmente não entende a verdade por trás daquela guerra da Era Antiga. Quem iniciou aquela guerra não foi o sábio dos 6 caminhos. Foi porque a mamãe foi descoberta criando humanos para fabricar a arma de guerra, o Zetsu Branco. Para recuperar o chakra do sábio dos 6 caminhos e de seu irmão, a mamãe iniciou a guerra ativamente. Nunca se tratou de uma disputa sobre como o chakra deveria ser distribuído. A mamãe sempre quis recuperar todo o chakra disperso. Como ela poderia de repente gastar tempo selecionando humanos adequados para receber o chakra? Como você imaginou? Os humanos não merecem ter chakra. Vocês, humanos,
A voz de Zetsu Negro ficou cada vez mais sombria, e seu sorriso mais desenfreado. Aos olhos da mamãe não há diferença alguma. Vocês são apenas materiais para serem sacrificados à árvore divina e transformados em Zetsu branco. Embora Zetsu Negro mudou o tom, rindo friamente mais uma vez. Você fosse o mais excelente entre os humanos, a ponto de eu ter sentido admiração por você. Isso era verdade. Zetsu Negro realmente admirava Shigen na época. Mesmo antes do renascimento de Otsutsuki Kaguya, Zetsu Negro mantinha um nível considerável de confiança em Shigen, acreditando em sua força. Devo dizer, você tem uma mente muito esperta. Afinal, você roubou o poder do sábio dos 6 caminhos. No entanto, isso também se tornou sua maior fraqueza. Um cérebro excessivamente inteligente e um poder excessivamente forte sempre levam os humanos a se considerarem especiais, a pensar que devem assumir mais responsabilidades como um deus. Por acaso, essa ideia fez com que você acabasse sendo usado por mim? Shigen permaneceu em silêncio. Ele não tinha como refutar isso em momento algum. Os humanos frequentemente gostam de refletir sobre o significado de sua existência, e até precisam encontrar um significado que corresponda ao poder que possuem. É preciso dizer, foi uma série de erros e coincidências. Originalmente, o peão que eu havia selecionado era Indra, mas não esperava ter tirado um prêmio super valioso enquanto o guiava nas sombras. Esse prêmio foi tão grande que eu não pude nem imaginar, e isso fez com que eu perdesse a oportunidade quando você destruiu o Ninshu. No entanto, tudo é guiado pelo destino. Eu pensei que depois que você falhou em destruir o Ninshu na Era Antiga, você, esse peão, se tornaria inútil, mas não esperava que 1000 anos depois, você pudesse retornar ao tabuleiro de xadrez. Eu imediatamente descartei Madara. Afinal, não há humano mais excelente neste mundo do que você. Devo dizer, o fato de você ter nascido na Era Antiga é um problema. Os humanos da Era Antiga sabiam da existência da mamãe, o que me impedia de esconder minha identidade de você, e eu só pude usar o nome de vontade de Kaguya. A voz de Zetsu Negro parecia carregar um tom de arrependimento, mas ele rapidamente se recompôs. Infelizmente, ter nascido na Era Antiga também se tornou uma sorte. Porque os humanos da Era Antiga adoravam a árvore divina e a deusa do coelho, Kaguya Otsutsuki, que a servia, e você, por mais inteligente que fosse, não era exceção. Eu apenas maquiei um pouco a mamãe e fiz com que sua fé na adoração a Kaguya fosse restaurada. Eu originalmente queria que você fosse o sacrifício para reviver a mamãe. Quando Zetsu Negro disse isso, sua voz continha um toque de falsa tristeza misturada com alegria. Assim você evitaria ver a crueldade da verdade e se arrepender. Infelizmente, você foi muito tolerante com Madara. Não apenas Madara. Você demonstrou muita tolerância com qualquer pessoa que reconhecia como um companheiro de jornada, o que me forçou a escolher Madara como sacrifício, e isso fez com que você tivesse que experimentar novamente a angústia de se arrepender de ter caminhado para um caminho errado. Assim como quando falhou em destruir o Ninshu na Era Antiga, apesar de seus muitos anos de esforço. Shigen. Naruto não conseguia ver a expressão de Shigen. No entanto, Naruto podia entender o que Shigen estava sentindo. Ao ouvir o grande sapo eremita contar a história de Shigen, ele mencionou mais de uma vez o quão doloroso seria o sentimento de Shigen ao descobrir que havia trilhado um caminho errado. Sasuke não sabia o que dizer, porque a vingança que ele havia buscado com tanta presunção também parecia ter tomado o caminho errado. Mas, afinal, qual é o caminho certo na vida? Essa pergunta, parece que ninguém pode responder. Por que você não diz nada? Zetsu Negro olhou para Shigen em silêncio, e o escárnio em sua voz se intensificou. Shigen, mostre um pouco de dor e arrependimento, por favor? Zetsu Negro até ofereceu instruções ativamente, assim como há algumas décadas, quando nos reencontramos após 1000 anos. E você se arrependeu na minha frente de ter acreditado em Azura, e sofria na minha frente por não conseguir encontrar um caminho. Vamos lá, mostre-nos. Naquela época, quando vi você se arrepender de ter acreditado em Azura, quando vi você sofrer por não conseguir reviver Kaguya, quando vi o gênio da Era Antiga entrar ativamente na minha armadilha, você não pode imaginar o quão feliz eu estava naquele momento. Naquele momento, eu sempre tive um pensamento. A figura de Zetsu Negro se moveu e emergiu da manga de Kaguya. Ele se aproximou lentamente de Shigen, e seu sorriso estranho e bizarro expressava vividamente a satisfação e a perfídia de um conspirador que havia conseguido seu intento. Que era ver a expressão que você faria neste momento. Esse cara. Naruto estava tão irritado que mal podia assistir. Afinal, neste momento, Shigen era o lado mais fraco. Os humanos sempre tendem a sentir simpatia por aqueles que estão em desvantagem, especialmente por um fraco como Shigen, que no fundo, era uma boa pessoa, e estava sendo explorado por um vilão. Isso é o que dá, não é? A voz de Obito surgiu naquele espaço. Mas ninguém prestou atenção em Obito. O olhar de Naruto se voltou para Kakashi ao lado de Obito, e um brilho de alegria surgiu em seu rosto, como se tivesse visto um salvador, Professor Kakashi. Neste momento, Naruto sentiu como se estivesse de volta ao time 7, onde Kakashi sempre aparecia do nada como um herói para resolver as crises quando ele e Sasuke estavam em perigo. No entanto, os outros presentes não pensaram da mesma forma. Zetsu Negro, no entanto, tinha um olhar perspicaz. Ele viu o par de Mangekyou Sharingan idênticos no olho de Obito, como se tivesse adivinhado algo. Mamãe, os inimigos têm habilidades espaciais problemáticas. Mande-os para outra dimensão primeiro, vamos absorver o chakra de Shigen e desses 2 pirralhos, e só então cuidamos deles. Otsutsuki Kaguya imediatamente seguiu o conselho de Zetsu Negro, levantou a mão e instantaneamente baniu Obito e Kakashi para outra dimensão. Neste momento, absorver o chakra era o mais importante. É uma pena. Até as conversas casuais têm um fim.
Você é forte demais para ser mantido vivo. É melhor absorvermos o seu chakra primeiro. Zetsu Negro se virou novamente para Shijin, e seu corpo avançou rapidamente, se aproximando do corpo de Shijin para se transformar diretamente em líquido, controlá-lo completamente e absorver lentamente todo o chakra dentro dele. Desta vez, seria o fim definitivo. Quando o corpo de Zetsu Negro se aproximou de Shijin, um vislumbre de arrependimento passou por seu rosto. Se a força de Shijin não fosse tão grande, ele poderia ter pedido a Kaguya para poupá-lo, usando-o para experimentos de modificação corporal na tentativa de tornar Kaguya mais forte. Claro, se Shijin não fosse forte o suficiente, então a modificação corporal de Shijin não seria necessária. No entanto, a força de Shijin era um pouco grande demais agora. Se Shijin se libertasse do controle e se voltasse contra eles, seria um problema para Kaguya. Kuf! O corpo de Zetsu Negro começou a se liquefazer, aproximando-se lentamente do corpo de Shijin. Ele ainda observava a expressão de Shijin. Essa sua atitude sem expressão e de completa aceitação do destino é realmente irritante. Shijin, Naruto ficou chocado ao ver essa cena. Se Shijin fosse derrotado, e seu chakra fosse absorvido por Otsutsuki Kaguya, o mundo ninja inteiro estaria condenado. No entanto, enquanto todos os presentes observavam Zetsu Negro se aproximar de Shijin, prestes a absorver seu chakra, uma das mãos de Shijin se levantou subitamente e agarrou o pescoço de Zetsu Negro. No mesmo instante, sua outra mão se estendeu de repente, e agarrou o pescoço de Otsutsuki Kaguya com audácia. Os olhos de Zetsu Negro mudaram. Otsutsuki Kaguya também demonstrou surpresa em sua expressão. Sua figura recuou rapidamente, mas isso a forçou a abandonar Zetsu Negro, assistindo impotente enquanto sua própria vontade caía nas mãos de Shijin. A progenitora do chakra não esperava que Shijin pudesse quebrar o bloqueio de chakra que ela havia imposto usando as agulhas de cabelo de coelho, mesmo depois de ter bloqueado seus pontos de chakra. Essa reviravolta aconteceu tão de repente, que até Naruto e Sasuke, os observadores, não conseguiram reagir. Zetsu Negro. Shijin segurou o pescoço de Zetsu Negro, levantou a cabeça lentamente em sua direção. Seus olhos vazios pareciam ainda capazes de ver tudo no mundo, e sua voz tinha uma firmeza inquestionável. Quando foi que eu aceitei o meu destino? Capítulo 222. Como é possível? Zetsu Negro não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Responda-me. Shijin ignorou o grito de Zetsu Negro, repetindo sua pergunta calmamente. Quando foi que você pensou que eu era o tipo de pessoa que se rende e aceita o destino? Como você conseguiu? Zetsu Negro olhava para Shijin com desconfiança e incerteza, mas rapidamente cerrou os dentes e afirmou. Mesmo que você tenha acabado de se libertar do bloqueio das agulhas de cabelo de coelho da mamãe, neste mundo de Amenominaka, você nunca será páreo para a mamãe. Você perdeu. Zetsu Negro ameaçou Shijin com uma voz estridente, querendo aumentar sua própria determinação e a de Kaguya Otsutsuki, e continuou com falsa coragem. Ninguém pode derrotar a mamãe neste mundo. Eu estou te perguntando. Shijin apertou o pescoço de Zetsu Negro, sua voz ainda calma como antes. Desde a Era Antiga até hoje, quando você me viu aceitar o destino e me render? O coração de Zetsu Negro foi inundado por incontáveis palavrões. Neste estado, era hora de discutirmos isso. Além disso, quando foi que você não aceitou o seu destino? Quando foi revivido pelo Edo Tensei e achou que não havia futuro para a paz no mundo ninja, você não estava em um estado de aceitação e rendição naquela hora. Na primeira vez que você foi revivido pelo Edo Tensei, Zetsu Negro não pôde deixar de cerrar os dentes, querendo ridicularizar Shijin. Shijin, você se esqueceu de quão constrangido você estava na minha frente naquela época? É mesmo. Shijin acenou lentamente com a cabeça, e de repente soltou o pescoço de Zetsu Negro, permitindo que a vontade de Kaguya caísse diretamente no chão. O pensamento de Zetsu Negro parou por um segundo. Zetsu Negro pensou rapidamente porque Shijin o havia libertado. Ele não conseguia entender a intenção de Shijin, mas isso não o impediu de correr rapidamente para o lado de Otsutsuki Kaguya. Apenas ao lado de Kaguya. Era o lugar mais seguro. No entanto, as palavras de Shijin fizeram Zetsu Negro parar. Na verdade, aquele Edo Tensei estava dentro das minhas expectativas. O corpo de Zetsu Negro parou abruptamente, e ele se virou bruscamente para Shijin, começando a raciocinar rapidamente sobre as palavras de Shijin. O que ele quis dizer? O que significa que aquele Edo Tensei estava dentro de suas expectativas? Zetsu Negro. Shijin suspirou profundamente, sua voz aliviada e um pouco melancólica, em um sentido real no momento em que obtive o chakra. Comecei a planejar minha própria morte e ressurreição. Você deve entender o que quero dizer. Os olhos de Zetsu Negro se arregalaram de repente. Você insistiu em mencionar meu erro de ter nascido na Era Antiga, mas parece ter se esquecido de uma coisa. A guerra entre o sábio dos 6 caminhos e Kaguya deixou para trás não apenas as cicatrizes do mundo, mas também muitos restos da árvore divina. E o primeiro chakra que obtive veio da árvore divina, que é o que chamo de ser favorecido pela árvore divina. Shijin sentiu os movimentos de Zetsu Negro pararem, e continuou suavemente. Se você soubesse das minhas conquistas em modificação corporal e pesquisa experimental, você saberia qual segredo eu poderia descobrir nos restos da árvore divina. Os olhos de Zetsu Negro finalmente demonstraram um traço de pânico. Com base no poder que Shijin havia roubado do corpo do sábio dos 6 caminhos, ele sabia que Shijin certamente não desistiria de estudar os restos da árvore divina. Aquele sujeito. Que segredo ele descobriu dos restos da árvore divina? O que exatamente você descobriu? Zetsu Negro olhou para Shijin com os dentes cerrados. A árvore divina. Ela não morre. Shijin declarou calmamente seu conhecimento sobre os restos da árvore divina. Mesmo que restem apenas os restos da árvore divina, ela continuará a crescer e se fortalecer. A árvore divina é a 10 caudas.
Isso também significa que a 10 caudas nunca morrerá, assim como o poder das bestas com cauda também vem da 10 caudas, portanto, elas nunca morrerão completamente. E a deusa do coelho, que se fundiu com a árvore divina e recebeu o nome de Deus em lendas, naturalmente também não morreria. Naquela época, você já sabia que a mamãe estava viva? Zetsunegro olhou para Shigen incrédulo. Mais ou menos. Shigen passou o dedo sobre a palma da mão, formando seriamente os selos do jutsu de invocação. Enquanto fazia os selos, ele continuou. Só tive certeza disso depois de criar uma nova 10 caudas com os restos da árvore divina. Como é possível? Zetsunegro ficou aterrorizado neste momento, porque ele não esperava que tal segredo fosse revelado pela boca de Shigen. Isso era muito assustador, a ponto de até Otsutsuki Kaguya ter ficado chocada com a frase. Mas, como é possível? Como Shigen poderia ter cultivado a 10 caudas sem que ele soubesse? E como ele a controlou? E onde ele a escondeu? Afinal, a 10 caudas é uma existência imortal e indestrutível. Mesmo Shigen não conseguiria apagar os vestígios da 10 caudas. Jutsu de invocação. A palma da mão de Shigen pousou no ar. Uma pequena divisão da lesma, Katsuyu, caiu da barreira de invocação gerada no ar, sendo apanhada diretamente por Shigen e colocada em seu ombro. É a Katsuyu. Naruto reconheceu Katsuyu de imediato. É a invocação de Sakura. Sasuke também reconheceu Katsuyu, e disse em voz grave. Ouvi dizer que Shigen foi quem criou Katsuyu na Era Antiga. Lorde Shigen. A pequena Katsuyu se aninhou timidamente em Shigen, perguntando em voz baixa, por que invocar apenas esta pequena divisão de mim com tão pouco chakra? Você poderia invocar meu corpo principal inteiro, e ele poderia ajudar o Lorde Shigen a lutar mais facilmente. Isto é o suficiente. Me dê os olhos. Shigen levantou a mão, como se tivesse certeza de que a pequena Katsuyu estava carregando seus olhos. Toda vez que eu te invoco, você sempre está carregando meus olhos, esperando o momento em que eu precisaria deles. A pequena Katsuyu acenou com a cabeça e cuspiu cuidadosamente uma garrafa. Naquela garrafa, havia 2 olhos intactos. Parecia que Katsuyu os havia guardado muito bem ao longo dos anos. Mesmo após milênios, eles ainda pareciam exatamente como quando foram removidos e colocados na garrafa. Aquilo é. Quando Zetsunegro viu os olhos na garrafa, ele imediatamente percebeu algo. É o Rinnegan de Agoromo. Você ainda os manteve. Aquele sujeito estava mentindo o tempo todo. Estes não são os olhos dele. O Rinnegan do sábio dos 6 caminhos e seu corpo foram destruídos por mim na época. Shigen pressionou lentamente os 2 olhos da garrafa em suas órbitas. As linhas de chakra começaram a se conectar rapidamente com os olhos, e ele piscou um pouco para se adaptar à situação. Estes são meus próprios olhos, mas também têm as mesmas habilidades. Por exemplo, o Mangekyou Sharingan. Os olhos de Shigen gradualmente assumiram uma cor vermelho-sangue, e os 3 Tomoe em ambos os olhos se transformaram rapidamente em uma forma bizarra. No momento seguinte, o ar começou a se distorcer abruptamente. Uma cauda de cor marrom escura surgiu, distorcendo-se a partir do ar. No instante em que esta cauda apareceu, tanto Zetsunegro quanto Otsutsuki Kaguya imediatamente julgaram a situação através do chakra na cauda. Era o chakra da 10 caudas. O chakra de outra 10 caudas. O que Shigen disse era tudo verdade. Zetsunegro desejou imensamente que Shigen estivesse mentindo neste momento, especialmente sobre isso, mas, ironicamente, ele não mentia sobre tais assuntos. Da mesma forma, Zetsunegro também entendeu outra coisa, porque ele nunca havia descoberto o paradeiro da outra 10 caudas. O Kamui. Se estes são seus olhos, e você desenvolveu a Kekkei Genkai do Sharingan, e até despertou a habilidade do Kamui na Era Antiga, você o escondeu em seu espaço Kamui o tempo todo. É isso mesmo. Shigen continuou a manipular a 10 caudas para aparecer do espaço Kamui, e acrescentou suavemente, em certo sentido, para esconder sua existência. Aquela vez foi a única em que usei a habilidade deste par de Sharingan. Uma 10 caudas de tamanho colossal saiu do espaço distorcido e em espiral. No instante em que apareceu, ela soltou um rugido, liberando sua aura sem restrições. No entanto, quando esta 10 caudas viu Kaguya, sua voz se tornou aguda imediatamente, querendo lutar desesperadamente contra Kaguya, a outra Jinchuriki da 10 caudas. Kaguya recuou instintivamente. Fique quieta. Os olhos de Shigen se levantaram levemente, e o Kamui em suas órbitas se transformou em um Rinnegan em um piscar de olhos, e ele controlou a 10 caudas para entrar em seu próprio corpo. No entanto, esta cena não surpreendeu mais Zetsunegro. Comparado ao fato de Shigen ter cultivado a 10 caudas, a Kekkei Genkai do Mangekyou Sharingan e do Rinnegan parecia tão óbvia para Shigen, porque a 10 caudas é a essência do chakra. Para alguém como Shigen, era de se esperar que ele usasse a 10 caudas para pesquisar algum poder estranho. A 10 caudas indestrutível. O Jinchuriki da 10 caudas indestrutível. Shigen sentiu a vitalidade do chakra em seu corpo, e finalmente pôde olhar diretamente para Otsutsuki Kaguya, a indestrutível. Kaguya. A vontade criada por Kaguya. O olhar de Shigen se voltou para Zetsunegro, e ele revelou o encontro deles na época. Eu descobri sua existência na Era Antiga. Meu objetivo ao atacar Indra era fazer você aparecer, porque só você pode trazer Kaguya. Kaguya é a maior ameaça à paz deste mundo. Capítulo 223. Cair em um abismo. Este era um momento de maior terror para Zetsunegro. Se o alvo de Shigen fosse Kaguya, e o propósito de seu ataque a Indra 1000 anos atrás fosse encontrar Zetsunegro, então tudo o que ele havia vivido, todas as suas ações ao longo de milênios, haviam sido encobertas por um véu escuro desde o momento em que se encontraram. Como isso é possível? O corpo de Zetsunegro tremia. Naquela época, você devia ter acabado de nascer, não é?
Shijin relembrou a primeira vez que viu Zetsu Negro e descreveu a cena de seu encontro, com um chapéu de palha roubado de algum lugar na cabeça, e um cesto de bambu rudimentar cobrindo o corpo, parecendo uma criança ingênua. No entanto, você também era muito cauteloso. Nunca quis revelar nada sobre Kaguya. Zetsu Negro não pôde deixar de se lembrar de seus primeiros momentos após ter sido deixado no mundo ninja por Otsutsuki Kaguya. Sua forma naquela época não era realmente alta, e a execução de seu plano era extremamente difícil. Mas, por mais difícil que fosse, não se comparava ao que estava sentindo agora. Naquela época, eu já tinha caído no truque? A voz de Zetsu Negro estava constrangida, e ele encarava fixamente a figura de Shijin. Ao olhá-lo, seu corpo estremeceu, pois o Shijin daquele momento parecia idêntico ao de sua memória da era antiga, com uma Katsuyu pendurada em seu ombro, transbordando uma confiança e calma absolutas, como se nada neste mundo pudesse abalá-lo. Na verdade, realmente não havia nada digno de abalá-lo, pois tudo neste mundo já estava em suas mãos, mas Zetsu Negro, que estava sendo manipulado, sentia-se péssimo por dentro. Zetsu Negro se lembrou de seu relacionamento harmonioso 1000 anos atrás. A facilidade com que ele conviveu com Shijin naquela época era igual à intensidade do ódio que ele sentia por Shijin neste momento. Não. O que isso significa? Naruto estava confuso. Os papéis se inverteram. Sasuke só pôde explicar ao seu amigo tolo, dizendo em voz grave: Zetsu Negro sempre pensou que Shijin era seu peão para reviver Kaguya. Mas, um escárnio surgiu no canto da boca de Sasuke. Zetsu Negro não esperava que o que ele pensava ser um peão era, na verdade, o jogador que estava manipulando-o nas sombras. No entanto, ao dizer isso, Sasuke olhou fixamente para Shijin. A sagacidade deste homem é excessivamente aterrorizante. Quando toda a Konoha soube pela boca de Orochimaru que Shijin era o líder da Akatsuki, e o incidente que ocorreu durante o exame Chunin 4 anos atrás já havia sido assustador o suficiente. Mas, o jogo ainda tinha um jogo dentro. A peça ainda tinha uma peça dentro. Então, o corpo de Naruto ainda não conseguia se mover, e sua visão de mundo simples o fez mudar de atitude imediatamente. Então Shijin ainda é uma boa pessoa. Sasuke não conseguia responder. Bom e mal. Não era algo que pudesse ser explicado em uma ou duas frases. Kuf. É apenas um bom homem hipócrita. Não pensem que Shijin é grande coisa. Zetsu Negro ouviu a conversa dos dois garotos neste momento e ficou tão furioso que xingou em voz alta, pois não podia aceitar o fato de estar sendo manipulado e imediatamente puxou mais pessoas para o fundo. Vocês acham que Shijin não brincou com o destino de vocês? Você e Sasuke sempre foram peões dele. Zetsu Negro olhou para Naruto e Sasuke, ficando cada vez mais irritado, e imediatamente revelou o passado deles, incluindo todo mundo ninja, todos são peões dele. Até mesmo seus chakras de vidas passadas, Ashura e Indra são peões dele. Naruto e Sasuke ficaram em silêncio, pois, o que Zetsu Negro dizia era verdade. Shijin parecia ter enganado muitas pessoas. O sábio dos 6 caminhos e seus filhos na era antiga, vários ninjas de Konoha, Madara, Zetsu Negro. Havia muitas vítimas manipuladas e enganadas por ele no mundo ninja. Eu estou curioso. Zetsu Negro rangia os dentes de ódio por Shijin, mas também queria perguntar a verdade que desejava saber neste momento. Você já sabia do meu relacionamento com Kaguya na era antiga, mas ainda assim escolheu morrer naquela época. Será que, naquele momento, este homem não temia morrer de verdade? Mesmo que eu não escolhesse, não teria sentido. Porque a vida humana tem um fim. Shijin assentiu, continuando com indiferença. Naquela época, meu poder já se equiparava ao do sábio dos 6 caminhos. E se eu me tornasse o Jinchuriki da besta de 10 caudas precipitadamente, talvez não ganhasse a imortalidade, mas certamente obteria um poder maior, o que inevitavelmente despertaria sua cautela. Se eu pudesse ganhar a imortalidade através do poder da besta de 10 caudas, você certamente teria medo da minha existência e não ousaria reviver Kaguya. Se eu não pudesse ganhar a imortalidade através do poder da besta de 10 caudas, você certamente me impediria de reviver por medo do meu poder. Aquela morte foi a melhor oportunidade. Embora eu já tivesse entendido que o que Ashura disse não se concretizaria, havia, é claro, um pouco de esperança, para ver se o futuro de paz que Ashura falava se realizaria, mas meu propósito maior era, de fato, arquitetar uma morte significativa. Louco! Zetsu Negro gritou, cerrando os dentes. Pois Shijin mencionou a morte com muita calma, e até falou sobre ter arquitetado a própria morte com a mesma tranquilidade. Este homem é um completo lunático. Até mesmo Sasuke e Naruto ficaram de boca aberta ao ouvir isso. Este é o melhor método. Com uma morte sacrificial, o corpo que eu deixei poderia se espalhar pelo mundo ninja. Porque eu sou o primeiro verdadeiro ninja médico neste mundo, os descendentes de Ashura protegeriam meu corpo devido ao meu sacrifício. E você não optaria por destruí-lo secretamente devido ao nosso antigo relacionamento de cooperação. Claro, isso não garantia totalmente minha ressurreição. Por isso deixei 2 caixões de cristal diferentes. Um caixão foi deixado para os descendentes de Ashura, pois o clã deles é o mais adequado para se tornar ninjas médicos, e também o clã ninja mais talentoso. Afinal, eles não podiam depender do Kekkei Sharingan, que quase certamente despertaria, como os descendentes de Indra. A disputa de chakra entre Ashura e Indra também afetaria as guerras entre seus descendentes. Os descendentes de Ashura, para combater os de Indra, seriam forçados a desenvolver mais técnicas proibidas. O poder proibido geralmente significa poder, o que acabaria os levando a se aprofundar cada vez mais. Cedo ou tarde, eles começariam a pesquisar almas. Essa frase era autoexplicativa, pois todos entendiam o significado de Shijin. Na verdade, mesmo sem Tobirama, o clã Uzumaki, outro ramo dos descendentes de Ashura, já havia começado a pesquisar almas. Mas,
Tobirama, o segundo Hokage de Konoha, era, no fim das contas, o maior culpado, pois sua pesquisa sobre almas era muito profunda, e aquele bastardo, que só sabia criar jutsus proibidos, acabou desenvolvendo a técnica de reanimação, um jutsu que causou grandes problemas. Mesmo que minha suposição não tivesse sucesso, não importa. Shingen, é claro, não revelaria seu conhecimento sobre a história do mundo ninja, pois ele também havia preparado uma carta na manga para isso. Deixei outro caixão na Floresta dos Ossos de Lesmas, um caixão de cristal que certamente me reviveria no futuro. Naquele caixão de cristal, eu deixei minhas últimas palavras. Se alguém pudesse passar no teste de Katsuyu, obteria aquele caixão de cristal. Quando o caixão de cristal entrasse no mundo ninja, mais cedo ou mais tarde alguém descobriria minhas últimas palavras, e entenderia como pesquisar para me reviver. Por uma coincidência, os 2 caixões de cristal acabaram sendo usados. O primeiro caixão de cristal foi usado por Tobirama para me reviver via reanimação. O momento da ressurreição não foi ideal, mas foi suficiente para me dar a chance de me envolver com você novamente, permitindo-me planejar meu segundo retorno ao submundo e minha segunda ressurreição via reanimação. Naquela época também encontrei Tsunade. Eu acreditava que Tsunade traria meu caixão de cristal de Katsuyu, e também encontrei Orochimaru, que era curioso sobre o proibido desde criança. Ele certamente encontraria uma maneira de obter o segundo caixão de cristal e me reviver pela segunda vez via reanimação. Desta vez, eu finalmente posso confirmar. Não levará tanto tempo quanto a 1000 anos. O olhar de Shingen se voltou para Zetsu Negro, e ele continuou suavemente, contanto que eu recuperasse sua confiança após a primeira ressurreição via reanimação. Você também ficaria muito ansioso pelo meu retorno e jamais impediria minha segunda ressurreição. Eu só não esperava que... Na Era Antiga, era realmente difícil arrancar informações sobre Kaguya de você. Você se protegia como um recém-nascido assustado com um novo mundo, até que eu fui revivido via reanimação. Talvez após milênios de manipulação de muitas pessoas, você tenha se tornado arrogante e complacente, e finalmente tenha revelado a história de Kaguya. Isso foi um pouco inesperado para mim. Ao dizer isso, um toque de surpresa finalmente surgiu no rosto de Shingen, como se estivesse vendo um oponente que ele considerava um grande inimigo cometendo erros inexplicáveis. Afinal, tudo o que eu disse naquela época era apenas para ganhar mais da sua confiança. Eu não esperava que você revelasse tudo desta vez, e ainda se sentisse orgulhoso por ter me enganado. Zetsu Negro realmente queria soltar palavrões. A alegria que ele sentiu ao mencionar aquele encontro antes era proporcional à raiva que ele sentia agora ao ouvir Shingen falar sobre o mesmo encontro. Naquela época, na verdade, nós dois pensamos exatamente a mesma coisa. Assim como você estava pensando em como eu me sentiria arrependido e doloroso ao descobrir a verdade do seu engano, eu também quero saber como você se sente neste momento. Se é um profundo arrependimento ou uma raiva envergonhada. Se você precisa de uma referência, eu posso te dizer como eu me senti quando você estava se gabando. O olhar de Shingen pousou em Zetsu Negro, e seus olhos estavam cheios de uma emoção peculiar, como se um forte estivesse observando um fraco e impotente se gabar e lutar desesperadamente diante dele. Essa emoção é geralmente chamada de piedade. Capítulo 224. Mãe Mate. Mate logo este louco. Quando Zetsu Negro viu o olhar de Shingen cheio de piedade por ele, sua raiva e vergonha se tornaram insuportáveis, e ele gritou com raiva. Otsutsuki Kaguya levantou a mão e disparou 2 ossos afiados em direção a Shingen. Ela atacou com um golpe mortal, querendo usar seus ossos que matam tudo para matar Shingen, pois o poder deste homem era incontrolável. Otsutsuki Kaguya sabia melhor do que ninguém sobre o poder da besta de 10 caudas, e sabia quão aterrorizante seria Shingen, capaz de cultivar uma nova besta de 10 caudas. Se Shingen vivesse, não. Só o Shingen de agora já era muito problemático. Nessa batalha, ela não parecia ter qualquer vantagem. Espelho de Yatta. Shingen levantou os olhos com indiferença. Um espelho estranho apareceu na frente de Shingen, absorvendo os ossos que matam tudo que voavam. 2 hastes idênticas de ossos que matam tudo saíram do espelho, voando em direção a Otsutsuki Kaguya, como se estivessem rebatendo o ataque dela. Capaz de rebater ataques. Zetsu Negro identificou imediatamente a capacidade da técnica de Shingen e até se lembrou de outro ninja capaz de usar tal técnica. É como a técnica do 4º Mizukage, Yagura Karatashi, mas o efeito desta técnica é mais forte. Afinal, Yagura não conseguiria rebater uma técnica do nível dos ossos que matam tudo. As veias na testa de Otsutsuki Kaguya saltaram, e ela observou atentamente os movimentos de Shingen. De repente, ela levantou a mão e disparou inúmeros punhos de chakra. Yomotsu Irazaka. Esta era a técnica de Taijutsu Suprema, criada para complementar a capacidade do Byakugan. Esta técnica tinha capacidade ofensiva e defensiva, e talvez pudesse atingir Shingen de um ângulo inesperado. No entanto, o espelho de Shingen parecia ser capaz de rebater todas as técnicas, cobrindo-o quase instantaneamente e absorvendo e rebatendo todos os punhos do 80 punhos divinos aéreos. Espelho de Yatta. Este era o Doujutsu Supremo do Rinnegan. Qualquer ser com chakra mais fraco do que Shingen não conseguiria romper sua defesa do espelho de Yatta. O mais importante é que o espelho de Yatta também podia obter informações de todas as técnicas. Acontece que o chakra de Shingen, após absorver a besta de 10 caudas, já havia superado completamente o da progenitora do chakra. Que técnica é essa? Otsutsuki Kaguya não entendia o princípio da técnica de Shingen. Zetsu Negro também não conseguia explicar neste momento, pois Zetsu Negro também percebeu um problema aterrorizante. Na verdade, qualquer coisa inacreditável que acontecesse com Shingen era razoável, e ele havia descoberto o problema de se tornar inimigo de Shingen. É um doujutsu do Rinnegan.
Sasuke era mais sensível à ativação das técnicas do Rinnegan. Ele percebeu o momento em que Shingen ativou a técnica. Parece ser uma técnica defensiva e de contra-ataque como meu Amenote de Kara. Dessa forma, este Doujutsu supremo parece ser um pouco inútil? Afinal, a defesa parecia garantir a invencibilidade, mas não havia como derrotar o inimigo à sua frente, e Otsutsuki Kaguya, a progenitora do chakra. Não era fácil de lidar. Como alguém que lutou pessoalmente contra Otsutsuki Kaguya, Sasuke ainda se lembrava do terror com que esta mulher destruiu o Susanoo com uma única mão. Ser capaz de receber ataques do Susanoo apenas com a força física era muito assustador. Mas o pensamento de Zetsunegro era completamente diferente do de Sasuke, pois Zetsunegro já tinha visto a força de Shingen em seu auge antes de Sasuke. Não, o Shingen daquela época ainda não estava em seu auge. Mãe, Zetsunegro voou para dentro da manga de Otsutsuki Kaguya e disse em voz grave a informação que sabia sobre Shingen. Você deve ter cuidado com. Só consigo ter cuidado. Otsutsuki Kaguya balançou levemente a cabeça, não comentando as informações fornecidas por Zetsunegro. Com seu Byakugan, ela tinha uma percepção mais intuitiva da força de Shingen, porque o chakra dele é mais forte do que o meu agora. Zetsunegro não conseguiu pensar em uma solução por um momento, pois ele sempre acreditou que Otsutsuki Kaguya seria capaz de esmagar tudo com sua força absoluta. O fato de Otsutsuki Kaguya ser mais fraca que o inimigo era algo que ele nunca havia imaginado. Shingen, no entanto, não atacou imediatamente. Ele fechou os olhos suavemente, sentindo as informações das técnicas dos ossos que matam tudo e do 80 punhos divinos aéreos absorvidas pelo espelho de Yatta. A extração de informações das técnicas era o maior valor do espelho de Yatta. Qualquer técnica usada pelo inimigo poderia ser usada por ele. Retribuir na mesma moeda, hein? Shingen cerrou o punho de repente e o balançou violentamente na direção de Otsutsuki Kaguya. Inúmeros punhos de chakra voaram de sua palma. O coração de Zetsunegro ficou alarmado. É a minha técnica. O Byakugan de Otsutsuki Kaguya encarava os inúmeros punhos que se aproximavam, procurando brechas no ataque dos punhos para se esquivar. Esta era uma de suas poucas vantagens. O Byakugan era realmente muito útil neste momento. Mesmo em uma batalha deste nível, a capacidade de observação do Byakugan era mais adequada do que a do Sharingan, permitindo-lhe ver as falhas do ataque mais cedo. Mas não havia falhas. Como uma existência ofensiva e defensiva, o 80 punhos divinos aéreos em plena força era inigualável. Otsutsuki Kaguya instintivamente mudou de ideia. Não mude o espaço. Zetsunegro não teve tempo de avisar Otsutsuki Kaguya. Sua mãe tinha pouca experiência em batalha e sempre confiava demais no chakra, cometendo esse tipo de erro bobo. Esta batalha seria incrivelmente difícil, e eles e Shingen estavam fadados a cair em uma batalha aérea. Ela apenas queria resistir ou defender um ataque agora. Não havia necessidade de gastar uma enorme quantidade de chakra para mudar o espaço de batalha. Mesmo que o espaço do Yomotsu Irazaka fosse propriedade de Otsutsuki Kaguya, ela precisava gastar uma enorme quantidade de chakra cada vez que queria mudar o espaço. O mais problemático é que mudar o espaço pode não funcionar. Com base nas suposições de Zetsunegro sobre Shingen, era difícil para ele imaginar as restrições do espaço, já que Shingen já havia desenvolvido a técnica Yomotsu Irazaka, exclusiva do clã Otsutsuki, algo que nem mesmo os dois filhos de Otsutsuki Kaguya conseguiram fazer. No instante seguinte, o mundo inteiro mudou. Otsutsuki Kaguya só percebeu o erro que cometeu na batalha depois de se teletransportar para outro espaço de areia amarela. Claro, ela não fez uma completa tolice. Otsutsuki Kaguya teletransportou a si mesma e os dois juniores, Naruto e Sasuke, simultaneamente. Ela queria absorver o chakra dos dois antes de lutar, mas não deu tempo. A figura de Shingen a seguiu de perto. O Kamui de Shingen capturou o rastro de Otsutsuki Kaguya no momento em que ela tentou mudar de espaço, abrindo diretamente um portal espaço-tempo. No momento em que Otsutsuki Kaguya acabava de aparecer no espaço de areia amarela, a figura de Shingen também apareceu ao lado dela. Luta corpo a corpo. Zetsunegro imediatamente alertou Kaguya, e até disse sua suposição. Se ela lutar em contato direto com Shingen, ele pode não conseguir usar aquela técnica de defesa absoluta. O Byakugan da mãe tem mais vantagem do que o Sharingan dele em combate taijutsu. Certo. Otsutsuki Kaguya confiava muito em Zetsunegro. No momento seguinte, a deusa do coelho correu diretamente em direção a Shingen. Seus longos cabelos flutuavam ao redor de seu corpo, e sua palma assumiu uma postura de ataque afiada. Espera. No entanto, depois de falar, Zetsunegro imediatamente percebeu outro problema e apressadamente lembrou. A esgrima de Shingen também é excelente. Mas este aviso veio tarde demais. Quando Shingen viu Otsutsuki Kaguya avançar, ele até pareceu um pouco surpreso com a coragem da oponente. Subconscientemente ele materializou uma espada negra da orbe de busca da verdade em sua mão, e a brandiu diretamente contra o pescoço da deusa do coelho. Otsutsuki Kaguya não teve tempo de bloquear. Seu corpo recuou rapidamente, e seus cabelos brancos longos se reuniram e se moveram instantaneamente para bloquear o ataque de Shingen. Mechas de cabelo branco caíram. A velocidade de Shingen era rápida. Ele quebrou o cabelo branco que o cercava freneticamente em um instante, aproximando-se do corpo de Kaguya a menos de meio metro de distância. Uma espada atravessou diretamente o peito de Kaguya. Apenas menos de um minuto se passou desde o início do combate, e Otsutsuki Kaguya já havia sofrido ferimentos graves. Sua túnica branca estava manchada de sangue fresco, parecendo um tanto patética. Yomotsu Irazaka. O portal espaço-tempo negro se abriu atrás dela. A deusa do coelho estendeu as mãos pateticamente e empurrou com força a espada negra para fora de seu peito.
sua figura desapareceu no Yomotsu Irazaka. Infelizmente, este teletransporte espaço-tempo não pôde salvá-la do perigo. Shigen abriu um portal espaço-tempo ao mesmo tempo, girou a espada negra em sua mão e a enfiou diretamente no portal atrás dele. Do outro lado, Otsutsuki Kaguya mal havia escapado do ataque de Shigen. Sua figura tinha acabado de aparecer do Yomotsu Irazaka, quando o Yomotsu Irazaka liberado pelo inimigo surgiu atrás dela, e a espada negra a atravessou novamente. É um pouco inacreditável. A voz de Shigen também surgiu por trás de Otsutsuki Kaguya, e soava um pouco arrependida. A lendária deusa do coelho tem menos experiência em batalha do que 2 genin de Konoha. Capítulo 225. Isto era um fato inegável. No entanto, tudo que Zetsu Negro ouviu foi humilhação. O mais problemático era: quando Kaguya Otsutsuki foi perfurada pela espada negra da busca da verdade, o fluxo de chakra em seu corpo também foi restrito. Um pouco de medo até surgiu em seu coração neste momento. Seu problema era maior do que o apuro que enfrentou na Era Antiga. Afinal, na Era Antiga, seu chakra ainda podia suprimir seus 2 filhos. Mas agora, ela estava sendo suprimida por poder e técnica absolutos. Troque de dimensão. Zetsu Negro serviu como conselheiro de batalha de Kaguya Otsutsuki neste momento, fornecendo à sua mãe o conselho de batalha absolutamente correto. Use a habilidade do Rin Sharingan imediatamente para ir para a dimensão de gelo. Use a dimensão de gelo para evitar o ataque e recuperar seus ferimentos. No instante seguinte, a figura de Kaguya Otsutsuki desapareceu sem deixar vestígios, e até mesmo a espada negra da busca da verdade na mão de Shigen desapareceu junto com ela. Dentro da dimensão de gelo, a deusa do coelho retirou a espada negra de seu corpo com uma expressão de dor. Ela nunca havia sofrido ferimentos tão graves, e nunca havia experimentado a dor de ser ferida. Na verdade, a experiência desta deusa do coelho era bastante limitada. Ela nunca foi uma pessoa habilidosa em batalha. Afinal, olhando para a vida que ela passou, sua batalha mais difícil foi apenas lutar contra seus 2 filhos. E o resultado foi que seus 2 filhos encontraram uma oportunidade para selá-la. O resto, nem sequer pode ser chamado de batalha. Porque no passado ela só precisava usar o Tsukuyomi infinito para acabar com tudo. Esconda-se aqui primeiro. Se una com a natureza. Zetsu Negro começou a formular um plano de batalha para Kaguya Otsutsuki com base em suas habilidades, e também propôs seu plano de ataque. Se conseguirmos prender Shigen aqui por um tempo, podemos ter uma chance de vencer se anteciparmos e absorvermos o chakra de Naruto e Sasuke. Afinal, a 10 caudas no corpo da mãe não está completa, faltando metade do chakra da 9 caudas. Evitar a batalha não é o que um deus deve fazer. A voz de Shigen surgiu em seus ouvidos, acompanhada por um portão de espaço-tempo. Você, Zetsu Negro queria repreender Shigen em voz alta. No entanto, Kaguya Otsutsuki o impediu de falar. Seu corpo recuou silenciosamente, fundindo-se lentamente com o gelo atrás dela. Isto era o uso do poder da natureza. Lutar controlando o gelo aqui nem sequer exigia muito chakra para controlar o gelo exclusivo da dimensão para atacar Shigen. Esta habilidade pertencia ao Kekkeimoura. Enormes estacas de gelo se transformaram em espinhos que atacaram Shigen, como se fosse uma execução final para um criminoso. Desta vez, o ataque foi sem ângulos mortos. Além disso, este ataque não era chakra transformado em estilo gelo, mas um ataque físico absoluto, que impedia Shigen de usar a Kamui para defender e contra-atacar. Neste ambiente natural, o coração de Kaguya Otsutsuki finalmente se acalentou lentamente. Ela se concentrou em se fundir com o gelo, querendo controlar os enormes espinhos de gelo para desmembrar o corpo de Shigen em um instante, para que pelo menos ele não pudesse sair ileso. Bang! Uma bola de fogo apareceu na palma da mão de Shigen. A palma de Shigen estava envolvida por um vento forte que envolvia a bola de fogo. Ele espalhou esta semente de fogo por toda a dimensão de gelo, e sua voz ecoou neste espaço. Eu não sou aqueles inimigos que não têm chakra suficiente. A voz de Shigen, acompanhada pelo vento forte e pelo fogo, reverberou instantaneamente na dimensão de gelo. Meu chakra é suficiente para queimar este espaço em um mar de fogo. Bum! As chamas começaram a se espalhar do nada. O vento alimentou o fogo, e ele varreu toda a dimensão de gelo em um instante. O gelo que se formou ao longo dos longos anos começou a derreter rapidamente sob a queima das chamas. Os finos riachos de água logo transformaram o local em um lago ou mar. Não, mais do que apenas um lago ou mar, mas um vapor fervente e ardente. Os ataques de Kaguya Otsutsuki foram completamente extintos pelas chamas. Ela própria ficou chocada com as ações de Shigen, e teve que emergir cuidadosamente do gelo. A batalha sempre dava errado. Não apenas Kaguya Otsutsuki estava sempre acostumada a usar sua forma de lutar contra fracos para lidar com um poderoso, mas até mesmo a vontade de seu Zetsu Negro faltava muita experiência neste aspecto, porque as peças de xadrez que ele sempre escolhia também eram poderosas. No entanto, no momento em que Kaguya Otsutsuki emergiu, o portão de espaço-tempo Yomotsu Irazaka se abriu na frente dela, e aquela figura de ceifador de vidas já havia surgido da escuridão. Mãe, Zetsu Negro apressadamente fez um lembrete. Kaguya Otsutsuki viu o ataque surpresa de Shigen ainda mais cedo do que ele, mas a velocidade de seu corpo era, afinal, um passo mais lenta do que a de seu Byakugan. Shigen já havia levantado a mão para agarrar seu pescoço. Sua figura nem sequer era tão grande quanto o longo cabelo solto de Kaguya Otsutsuki, mas ele possuía uma velocidade e força que Kaguya Otsutsuki não podia evitar. Mãe, um lampejo de choque passou pelo rosto de Zetsu Negro, porque ele já podia ver as veias saltadas na mão de Shigen. Aquela mão estava apertando com tanta força que parecia que iria quebrar o pescoço da deusa do coelho. Nesta competição entre poderes divinos, Shigen não tinha intenção de ser misericordioso.
Se as pessoas deste mundo fossem classificadas Naruto, Sasuke e até mesmo Madara Jinchuriki da 10 caudas, ainda estariam abaixo deles. Embora o chakra de Kaguya Otsutsuki fosse inferior ao de Shigen, ela ainda estava no mesmo nível que ele. O longo cabelo de Kaguya Otsutsuki atrás dela virou-se, e inúmeros espinhos afiados avançaram em direção ao corpo de Shigen. Neste momento, ela só podia escolher mudar de defesa para ataque, esperando que Shigen soltasse a mão neste momento crucial. Economizar chakra. Ela deve economizar chakra. Mesmo que Kaguya Otsutsuki subconscientemente quisesse fazer uma transferência de espaço-tempo novamente, ela já havia entendido completamente que só poderia usar a Yomotsu Irazaka para transferência de dimensão nos momentos mais perigosos. Gastar uma grande quantidade de chakra em tal confronto de taijutsu era um pouco muito luxuoso. Ela era como uma nobre que possuía toda a riqueza do mundo, adaptando-se e aprendendo a ser econômica. Isto era uma realidade absolutamente absurda. Felizmente, a tática de Kaguya Otsutsuki realmente funcionou. Shigen parou o movimento em suas mãos no instante em que os inúmeros espinhos de cabelo voaram em sua direção. Inúmeros ventos uivantes se espalharam de sua palma, cortando o cabelo branco em cascata de Kaguya Otsutsuki em pedaços. Ao mesmo tempo, também deixou inúmeros ferimentos no corpo da deusa do coelho. Embora Kaguya Otsutsuki neste momento estivesse com suas elegantes vestes manchadas de sangue e parecendo desgrenhada, ela finalmente resolveu uma crise. Comparado a ser capturada por Shigen de perto, estes ferimentos eram simplesmente um ótimo negócio para ela. Mas a batalha não terminaria. A crise não terminaria por causa disso. Shigen apenas resolveu um pequeno problema ao seu redor. Sua figura envolveu-a novamente como um fantasma. Byakugan. As veias saltaram nas bochechas de Kaguya Otsutsuki. Sob a visão sem ângulos mortos do Byakugan, a figura de Shigen caiu inteiramente em sua linha de visão. Sua mão esguia e branca continuamente batia nos punhos e pernas de Shigen. Os sons abafados no ar eram incessantes. No entanto, o taijutsu de Shigen era, afinal, superior ao dela. Ele nem precisava olhar de perto para ver as falhas da oponente. Um chute de chicote passou por sua mão, atingindo seu braço com força. O som de ossos quebrando e a dor fizeram a expressão de Kaguya se contorcer. Esta dor fez com que o ritmo de sua batalha se tornasse caótico em um instante. Shigen imediatamente aproveitou a oportunidade. Seu corpo girou e se levantou, e sua outra canela acertou o ombro da deusa do coelho como um machado de guerra. O corpo de Kaguya caiu em alta velocidade como um meteoro sob o forte impacto. Fuja! Zetsu Negro só teve tempo de dizer uma única palavra, porque no momento em que Kaguya Otsutsuki estava caindo do ar, o portão de espaço-tempo de Shigen se abriu abaixo dela. Sua figura era mais rápida do que a velocidade de queda da inimiga. Desta forma, meu chakra será gasto mais do que o dele. O corpo de Kaguya Otsutsuki lutou para reverter a tendência de queda e evitar o ataque de Shigen vindo de baixo, mas não escolheu a transferência de dimensão. Em vez disso, ela disse sua preocupação em voz profunda. Originalmente, queimar toda a dimensão de gelo fez com que o chakra dele diminuísse muito. Nosso chakra. Mas Zetsu Negro interrompeu as palavras de Kaguya. Ele já tinha visto a forma como Shigen lutava depois que um inimigo estava sob controle na Era Antiga. Ele só podia avisar sua mãe rapidamente. Uma vez que você entra no ritmo de batalha de Shigen, é impossível escapar, e você pode até ser gravemente ferida por aquele sujeito. Nesse momento, nenhuma quantidade de chakra será útil. Certo. Kaguya Otsutsuki concordou com o julgamento de Zetsu Negro. Seu corpo imediatamente começou a realizar uma transferência de espaço-tempo instantânea, querendo ir para a próxima dimensão para descansar e lutar novamente. No entanto, os olhos de Shigen mudaram instantaneamente para o Mangekyou Sharingan. O Kamui, fortalecido pelo chakra dos 6 caminhos, olhava fixamente para a localização de Kaguya Otsutsuki. O Yomotsu Irazaka também foi ativado ao mesmo tempo para perturbar o espaço. No instante seguinte, o espaço foi dilacerado em um instante. Kaguya Otsutsuki sentiu seu corpo se partir com incredulidade. Seu corpo parecia ter sido cortado como se estivesse sendo penteado, e apenas metade restante foi transferida para outra dimensão. Isto foi um ferimento real e grave. Afinal, com a força corporal do clã Otsutsuki, para recriar a outra metade de seu corpo, seria necessário gastar uma quantidade assustadora de chakra. O pior foi, a transferência de espaço falhou. O corpo de Kaguya Otsutsuki foi envolvido por uma massa de carne branca em um instante. Ela não teve tempo para pensar mais, e rapidamente gastou chakra para curar seu corpo. A deusa lendária respirou fundo, aliviando o cansaço de seu corpo, e olhou para a direção de Shigen com uma expressão de tensão, com medo de que a outra parte aproveitasse esta oportunidade para lançar um ataque fatal. Mas onde estava a pessoa? Onde estava o inimigo? Kaguya Otsutsuki perdeu o rastro de Shigen no instante em que seu corpo se recuperou. O medo de repente surgiu em seu coração. O Byakugan imediatamente procurou a localização de Shigen, e viu uma figura parada atrás dela através de sua visão de Byakugan. Transferência de dimensão. Ela não ousava mais usar. No entanto, já era tarde demais para fazer qualquer coisa neste momento. Kaguya Otsutsuki só podia assistir impotente, através da visão do Byakugan, enquanto a palma de Shigen brilhava com um raio elétrico e perfurava seu peito. Um líquido preto começou a invadir rapidamente seu corpo, drenando freneticamente o chakra dentro dela. Isto era simplesmente colocar sal na ferida. Uma massa de carne branca continuou a se contorcer no corpo de Kaguya Otsutsuki. Seu corpo também começou a inchar para fora neste momento. Aquele rosto frio como a geada se tornou particularmente sinistro e aterrorizante neste momento. Ela reprimiu um grito estranho de animal em sua garganta. Roar, mãe! Zetsu Negro imediatamente detectou a mudança no corpo de Kaguya. Nesta situação,
Ela estava claramente entrando rapidamente no estado de transformação de besta com cauda da 10 caudas. Um monstro gigante em forma de coelho humanoide com um corpo enorme e estranho apareceu rugindo. Havia uma bola de carne nas costas como uma mochila, e as aparências das 9 bestas com cauda surgiam na bola de carne como esculturas brancas. Somente nessa forma ela poderia mobilizar todo o seu chakra para resistir ao destino de ser absorvida, e até mesmo absorver o chakra de Shigen em retaliação. No entanto, os movimentos de Shigen também não foram lentos. Assim como Kaguya Otsutsuki estava aprendendo durante a batalha, Shigen também entendeu as características da transformação de besta com cauda da 10 caudas. Seu corpo também entrou no estado de transformação de besta com cauda em um instante, e um tigre branco humanoide de milhares de metros de altura surgiu orgulhosamente. Um chakra azul fluiu sobre este tigre branco humanoide. O chakra azul começou lentamente a se transformar em placas de armadura, como se estivesse vestindo uma camada de armadura sólida. Este tigre branco de milhares de metros de altura também usava um capacete de guerra de chakra azul em forma de demônio em sua cabeça, e em sua forma totalmente blindada. Apenas 2 dentes brancos horripilantes eram visíveis. O corpo de Zetsu negro ainda estava firmemente ligado ao corpo de Kaguya transformada em besta com cauda, mas ele arregalou os olhos, olhando para a mudança de forma de Shigen. Neste momento, ele não pôde deixar de murmurar o nome da técnica usada pela outra parte. Isso é, a armadura de chakra da 10 caudas no estado Suzano? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.